Fala pessoal, hoje a gente vai falar sobre um negócio muito bacana. Não, não tem a ver com o nosso código que a gente está mexendo, a gente não vai programar aquele código, a gente só vai relembrar alguns conceitos. Eu sei, é muito chato relembrar conceito, mas é muito bom a gente saber que a nossa linguagem tem esse conceito e a gente vai chegar lá para falar sobre isso. Então hoje a gente vai falar sobre contexto e escopo, tá? Não fique acanhado. Muita gente visualiza isso como algo banal da nossa linguagem JavaScript, da linguagem JavaScript que a gente trabalha, mas isso é importante para que a gente possa melhorar o nosso código e melhorar a nossa rastreabilidade de bugs. E tudo isso está vinculado com o princípio do acesso mínimo. Mas o que é esse princípio do acesso mínimo? Bom, dentro da segurança da informação, dentro da área da segurança da informação, existe algo chamado princípio do acesso mínimo, onde todo sistema tem que ser desenhado pensando que qualquer usuário, a qualquer momento do seu uso dentro do software, terá acesso a apenas informações e funcionalidades do sistema que são necessárias para aquele usuário naquele momento. E isso é muito bacana porque isso permite que a gente possa, por exemplo, implementar num sistema a segurança dividindo o grupo de usuários. Né? Então, o usuário A pode criar e editar um texto, enquanto o usuário B só pode visualizar aquele texto. E aí a gente garante uma segurança de permissionamento do nosso sistema e dando apenas o acesso mínimo necessário para aquele tipo de usuário em cima daquela informação. E garantindo assim que não possa deixar de existir uma informação confidencial ou deixar que uma informação confidencial seja visualizada por pessoas que não têm a permissão daquela informação. Mas o que isso tem a ver com o nosso sistema, com a nossa linguagem JavaScript? Bom, no momento que alguém desenvolve uma linguagem de programação, normalmente dentro do design dessa linguagem, esse princípio também é aplicado. Obviamente que não da mesma maneira, mas é aplicado em uma coisa chamada escopo. O que é o escopo? Bom, o escopo a definição dele é como a visibilidade das variáveis, funções e objetos em alguma parte do seu código, durante a execução do mesmo em algum ambiente, seja ele está rodando no navegador ou seja ele está rodando no Node.js. Daí essa relação com o princípio, onde a gente garante para que uma variável ou uma função ou um objeto seja visível ou seja acessado apenas quem tem a permissão para acessar aquela variável, aquela função ou aquele objeto. Por exemplo, tenta rodar um código, a gente tenta acessar uma variável e aí sempre o código aparece variável não definida, por exemplo, né? Lá no nosso console.log do navegador, ou até mesmo no Node.js, quando a gente está rodando um programa feito em Express.js. Sempre aparece alguma coisa do tipo, esse objeto não está definido, essa variável não está definida, essa função não está definida, ela não existe, justamente porque é um bug de escopo, ou você está tentando acessar uma variável que não pertence àquele escopo. E aí a gente vai ver isso no código para eu mostrar um pouco melhor daqui a pouco, tá? Beleza. Então, o escopo é uma forma de garantir acesso a uma variável ou uma função ou objeto em algum momento. E aí vamos para as nossas vantagens de uma linguagem de programação ter esse escopo, né? Ter esse design com a ideia de escopo. Existem sim linguagens que têm escopos globais, e a gente vai falar o que é o escopo global, e tem linguagens que nem escopo tem. Tudo pode ser acessado de qualquer lugar. Então a gente tem tem 4 vantagens aqui de existir o escopo dentro do JavaScript. A primeira é segurança. Bom, uma vez que a gente tem uma variável que ela só é visível em um pedaço do seu código, a gente garante que essa variável não possa ser utilizado
em ataques hackers, porque às vezes essa variável é uma variável sensível que utiliza de uma parte do seu programa que trata com dados bem sensíveis. E isso acontece, por exemplo, se vamos supor que você cria uma variável dentro de uma função. Essa variável vai guardar a lista de todos os usuários da sua base de dados. Se em algum momento um hacker consegue acesso ao seu programa rodando, e o JavaScript ele roda em tempo de execução, que a gente fala, ele poderia tentar acessar essa variável, mas como ela está dentro de uma função, ela só pode ser acessada dentro da função. Logo, ele não poderia acessar essa informação. Mas isso é muito abstrato, obviamente que não é tão né? Tão reto esse acesso, mas é uma questão da segurança. Vamos lá. Eficiência. Quando a gente trabalha com escopo local e escopo global, a eficiência é importante porque o nosso processador trabalha com essa ideia também de princípio do acesso mínimo. Ele só vai estar carregado na memória do computador e na memória do processador, que são os registradores, apenas aqueles valores que é importante para ele. Então, por isso que ele tem uma certa eficiência quando a gente utiliza o escopo local ou utiliza da técnica de criar escopos dentro do nosso código. Bugs. Uma vez que você consegue identificar qual é o escopo que você está trabalhando, você tem uma pequena porção de código para identificar esse erro. Logo, você consegue identificar esses bugs e consertar eles o mais rápido possível. E por final, uma coisa que eu acho extremamente importante é que, dependendo do escopo que você está, ou seja, se você tem duas variáveis com o mesmo nome, mas em escopos diferentes, você não tem nenhum erro aí. Agora, você não pode criar duas variáveis com o mesmo nome no mesmo escopo. Mas se você cria em escopos diferentes duas variáveis usando o mesmo nome, a ideia do escopo te permite isso. Ele não vai dar problema. E quais são os tipos de escopo que a gente tem dentro de um software JavaScript? Então, o primeiro é o escopo global, onde é o escopo de quando você abre um arquivo JavaScript e começa a programar e começa a declarar variáveis naquele arquivo JavaScript, aquela variável é uma variável de escopo global. Só existe um escopo global dentro de um arquivo JavaScript. Você não consegue ter mais de um escopo global. E quando uma variável é do escopo global, essa variável pode ser... Quando eu digo variável, tá, galera? Eu estou querendo dizer variável, função, objeto, enfim. Qualquer tipo de declaração que você faça, essa variável que está no escopo global, ela pode ser acessada ou modificada em qualquer outro escopo. Seja, de novo, no mesmo escopo global ou em algum escopo local, de algum outro local, né? De algum outro... De uma função, por exemplo. E aí que a gente entra no escopo local. O que é o escopo local? É aquele escopo que é criado dentro de uma função. Em outras palavras, se eu criar uma variável dentro de uma função, essa variável só será visível dentro do escopo daquela função. E um escopo só é criado toda vez que eu crio, que eu chamo uma função. Não no momento que eu escrevo aquela função, mas no momento que eu chamo aquela função, eu crio um escopo local, declaro aquela variável dentro daquele escopo local e essa variável não será vista fora daquele escopo local. A gente vai ver alguns exemplos no código, tá? Então não se preocupe. E aí, o que é muito mágico é que esse escopo local ele é criado quando você chama a função executou, finalizou a função, esse escopo local é apagado da memória do computador. Questão de eficiência, questão de performance. Isso quer dizer que toda vez que eu chamo uma função, eu estou criando um escopo local diferente. Então, se dentro da sua função você declarou uma variável e atribuiu o valor 3, se você chamar duas vezes essa função logo em seguida, o valor vai continuar 3. Uma vez porque você vai redeclarar, finalizar a execução da função, essa variável vai deixar de existir e aí você vai recriar de novo essa variável com valor 3, ela vai finalizar a função e vai deixar de existir, então continua a mesma coisa. Já no escopo global é um pouco diferente. Se você modifica essa variável dentro de uma função, essa variável global, dentro de uma função, essa variável global,
vai ter o seu resultado alterado quando você chamar aquela função. Mas a gente vai ver isso no código. E os blocos, né? Toda vez que a gente, por exemplo, cria um if, um switch, um for ou while, a gente abre e fecha chaves para colocar um conteúdo de instruções que vai ser executado dentro do if, dentro do switch, dentro do for, dentro do while. Se a gente declara uma variável dentro desse for, ou desse if, ou dentro do switch, ou dentro desse while, usando a palavrinha chave var, ela se torna uma variável do escopo local ou do escopo global que pertence àquele bloco. Então, se eu, dentro do meu escopo global eu crio um if e dentro desse if eu crio uma variável, aquela variável agora se torna uma variável de escopo global. Em outras palavras, o bloco não tem um escopo local próprio. O escopo dele, né, de qualquer variável que a gente cria dentro do if, do switch, do for, do while, usando o var, ele pertence ao escopo da onde aquele if está inserido. Se for uma função, é um escopo local. Se for um arquivo, né, do JavaScript fora de uma função, é o escopo global. E aí foi inventado duas palavrinhas-chave novas, chamadas de let e de const, onde essas duas palavrinhas-chave permite que você crie variáveis dentro de blocos if, switch, for ou while e que essas variáveis elas possam ser acessadas ou alteradas apenas dentro do bloco. Em outras palavras, você acaba criando um escopo local para essa variável dentro daquele bloco if, switch, for ou while. A gente também vai ver exemplo disso, né? Logo, o que significa que se eu dentro do if crio uma variável usando o let, logo depois que finaliza o bloco do if, eu não vou ter mais aquela variável. O let permite eu criar um mini escopo local dentro de um if, de um switch, de um for ou do while. Beleza? E vamos para o próximo. E qual é o ciclo de vida do nosso Scopus? Então, o escopo global existe enquanto o programa estiver rodando. Se eu mandei o Node executar um arquivo JavaScript, ele vai executar esse arquivo JavaScript, vai finalizar esse arquivo JavaScript, e aí o escopo global morre. O escopo local já não, ele só existe durante a chamada e execução de uma função. Quando eu falo execução de uma função, eu quero dizer que é quando eu chamo o método de um objeto, quando eu chamo uma função que não pertence a nenhum objeto. E, obviamente, o escopo local também só existe se eu usar as palavras let e const dentro de um bloco. Então, se eu usar o let dentro do bloco de if, fora daquele bloco de if, essa variável não vai existir, porque eu criei um escopo local dentro daquele bloco. Bom, agora a gente vai para o nosso código. E aí, a partir daí, a gente vai ver alguns exemplos do que é escopo global, o que é escopo local e entender essa questão de visibilidade ou acessibilidade daquela variável em certo escopo. E entender que a gente às vezes comete erros bobos porque a gente não visualiza o que é escopo global, o que é escopo local. Então, bora lá? Estamos aqui no nosso code, o nosso bom e velho code. Vamos trabalhar para fazer esses exemplos aí. Então, a primeira coisa é abrir o code e criar um arquivo em qualquer pasta, né? Pode ser no seu documents mesmo, na pasta dos meus documentos. Eu vou criar um arquivo chamado scopo.js. Esse arquivo scopo.js ele é um arquivo JavaScript, né? E eu vou rodar ele no Node para que fique fácil a gente verificar essa questão do escopo global e do escopo local. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é escrever justamente um comentário para dizer o que é escopo global, o que é escopo local dentro do nosso código. Então, dentro do escopo global, se eu faço aqui uma variável var a receber 3, eu vou mostrar aqui embaixo essa variável a. Eu posso acessar essa variável porque ela está no escopo local, no escopo global, e esse meu console.log também está no escopo global. Logo, eu consigo acessar essa variável tanto estando no escopo global, porque ela está declarada no escopo global, e eu posso acessar ela no escopo local.
Eu vou mostrar um exemplo de acessar ela no escopo local. Então eu vou criar uma função A, ela não recebe nada de parâmetro, e observem que aqui dentro eu vou escrever um console.log da seguinte maneira. Deixa eu só colocar. Vou escrever. Estou no escopo local e o valor de A é. Vou colocar 2 pontos e colocar a variável A aqui para ser impressa. Eu vou também colocar aqui um comentário só para dizer que aqui eu estou no escopo local. Vamos ver o que dá rodando esse arquivo? Então eu vou fazer o seguinte, vou abrir aqui o terminal. Bom, terminal aberto, já está bem grande a fonte. Eu estou dentro da pasta que eu criei esse arquivo, então se der um ls aqui, vou verificar que o arquivo escopo.js está aqui. E eu vou executar ele usando o comando node espaço escopo.js. Esse comando vai executar esse arquivo JavaScript como se eu estivesse rodando ele no navegador. Beleza? Vamos lá. Olha só, 3. Então, eu criei uma função A que não foi chamada, mas eu estou acessando esse A lá dentro e o resultado foi simplesmente console A. Observem que eu não criei de fato um escopo local ainda, como eu falei no vídeo. O escopo local ele só existe, vou aumentar aqui a fonte. O escopo local só existe quando eu chamo uma função. Então eu vou fazer o seguinte, vou chamar a função A. Então eu declarei a função A. Observe, essa função está sendo declarada no arquivo do escopo global, certo? Então a função é pertencente ao escopo global. A variável A é pertencente também ao escopo global. Na linha 9, eu estou executando, mandando escrever na tela, mostrando na tela o valor da variável A. E na linha 10, eu estou chamando a função A. A linha 6 vai imprimir esse texto todo e vai ter que aparecer o valor 3 no lugar do cifrão abre chaves A. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tá aí. Então, aqui está aparecendo 3, que é o valor da linha 9, né? O resultado da função da linha 9. E aqui está, estou no escopo local e o valor de A é 3. Mas essa variável não foi criada fora da função? Sim. Mas como ela é uma variável que pertence ao escopo global, eu posso acessar e editar ela em qualquer local. Vamos tentar editar aqui. Então, aqui, observem que eu estou colocando sem o var na frente. A gente vai ver o que vai acontecer se eu colocar o var. Mas aqui eu estou editando ele para 5. Então, eu tenho a função A, que dentro da função A, que é um escopo local, eu altero o valor de A igual a 5, do A minúsculo, e mostro esse valor. Tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, vou executar só para mostrar o que está acontecendo. Eita, aqui era 3, né? Na linha 9. Na linha 11, eu chamei a função, alterei o valor de A e foi impresso esse novo valor de A. Está aqui, 5. Mas será que eu estou alterando essa variável que está no escopo global dentro de um escopo local? Eu estou alterando essa variável e essa alteração é visível fora da função? Vamos dar uma olhada. Vamos dar um console.log aqui de novo. Então, o que esse código vai fazer? Vai imprimir 3, vai imprimir estou no escopo local e o valor de A é 5, e logo embaixo vai imprimir 5. E não é que aconteceu isso? Então, eu tenho aqui a variável A, minúsculo, mostrando 3, a chamada da função que modifica o valor de A global para 5 e logo em seguida eu mando imprimir também, novamente, o valor da variável Azinha que foi modificada pela chamada da função A. Aonde que eu quero chegar com isso? Que uma variável que, no escopo, que é criada no escopo global, ela pode ser utilizada, ou seja, pode ser acessada
por qualquer escopo local ou global e pode ser modificada. E a partir do momento que eu modifico ela, sendo no escopo local ou sendo no escopo global, a modificação é perpetuada. Não faria sentido aqui dentro da função eu alterar para 5 e depois que terminasse a execução da função, essa variável voltasse ao valor 3. Não faz sentido. Mas, e se aqui dentro eu colocar essa palavra-chave na frente do var ou do a? Colocar a palavrinha var. Observem que toda vez que eu escrevo var, eu estou declarando uma variável. Então, observe que eu estou declarando essa variável dentro de um escopo local. Isso faz com que aqui dentro, a variável azinha, ela pertence à função a, do escopo da função a, e toda vez que eu dou esse console.log aqui, quando eu der esse console, o valor vai ser 5. Mas será que o azinho do escopo global vai ser modificado também? Vamos ver. Salvei, executar de novo. E a gente viu que não foi modificado. Então, o a do escopo global é 3. Aqui dentro da chamada da função a, eu declarei uma função, uma variável azinha. O valor dele eu atribuí 5. Só que essa variável ela é local. Então, depois que finalizou a execução da função a, essa variável deixou de existir. E quando eu fiz essa declaração, eu não estava modificando essa variável do escopo global. Eu simplesmente estava criando uma nova variável chamada azinho, mas com escopo local. Por isso que não dá interferência. E depois que terminou a execução, essa variável deixou de existir. E esse azinho está representando quem? O 3 aqui em cima, do escopo global. Vamos tentar entender de novo o escopo local. Então, o escopo global está ok, né? É uma variável que eu posso acessar em qualquer lugar e posso modificar. E se eu modifico ela em qualquer lugar, depois de uma função, depois daquela linha, aquela variável vai ter esse novo valor, porque eu modifiquei o valor dela. Escopo local. Ela só é vista e só é acessada dentro da função que ela é criada, dentro do escopo local que ela é criada. Então, vamos criar uma variável. Em vez de ser azinho, vai se chamar bzinho. E eu vou mostrar esse valor bzinho aqui. Então, o valor de b. A pergunta é, criei essa variável aqui dentro da função. Será que eu consigo acessar essa variável fora da chamada da função? Vamos tentar. Olha só, coloquei o b aqui. Vamos tentar. Voltando aqui para o terminal. Dá um Ctrl só para limpar a tela. Escopo. Olha só, aconteceu um erro gigantesco. Então, ok? O 3, que é o azinho. Chamada da função a. Estou no escopo local e o valor de b é 5. Olha só, eu consigo acessar a variável porque eu criei ela dentro da função. E aí, eu tento, na linha 12, executar o console da variável b. Mas essa variável b, ela não existe no escopo global. Ela só existe dentro da função a. Por isso que aparece, ó, b não está definido. Então, agora a gente viu o que é um escopo local. Essa variável b só é visível dentro da função a. Ela não é visível fora da função a. Mesma coisa, aqui é escopo global. Então, essa variável a ela é visível dentro da função a, porque ela está no escopo global. E é por isso que o legal do escopo é que permite eu fazer essa filha da montagem aqui, uma filha da putagem. Porque aqui eu consigo criar uma variável que tem o mesmo nome de uma variável que está no escopo global e eu não tenho esse conflito de acesso. Obviamente, uma vez que eu fiz isso, eu não consigo mais acessar essa variável do escopo global. Não dá, porque aqui dentro o azinho representa uma variável local que tem o valor de 5 e não representa o azinho do escopo global, aqui dentro da função a. Beleza? Eu acho que deu para entender, por enquanto, esse escopo global, esse escopo local. A gente agora vai ver a palavra reservada let e a palavra reservada const e como que isso trabalha dentro dessa ideia de escopo local e escopo global. Bora lá. Mas antes disso, a gente precisa
ainda vê um negocinho aqui da nossa ideia do escopo local e do escopo global. Então, se eu criar aqui, por exemplo, uma variável b igual a 6, eu posso muito bem, aqui dentro, modificar esse a. Opa. Vim aqui e colocar a igual a 4. Vai estar aqui o valor de a. Vai ser 4. Aqui, antes do azão, coloquei esse aqui. E aqui embaixo eu vou colocar a mais b. Então, aqui seria 3 mais 6 dá 9. Mas como eu estou modificando essa variável global dentro da função, tem que dar 10. Vamos ver se isso é verdade. E tá aí, 10. Mas eu declarei essas duas variáveis aqui, né? Vamos fazer o seguinte, eu vou descer essas duas variáveis e declarar aqui. Será que mesmo assim, dentro da função a, eu vou ter acesso à variável global azinho? Vamos testar. Eu continuo tendo acesso. Por quê? Porque eu só usei essa variável azinha quando eu criei o escopo chamando a função a. Aqui eu estou declarando a função a. Se esse azinho não existe até eu chamar essa função a aqui, aí vai dar erro de não definido. Porque aí ele não vai encontrar a variável a dentro do escopo local e também não vai encontrar a variável a no escopo global. Bacana, né, cara? Bacana. Vamos ver a ideia do if e do else. Então vamos lá. Vou fazer um if true aqui só para... Ou seja, ele vai entrar aqui dentro do if. E aqui dentro eu vou colocar uma variável chamada b igual a 4. Essa variável b, ela pertence ao escopo da função. O que isso quer dizer? Que eu consigo acessar essa variável b ainda dentro da função a, mas fora do if. Então eu posso acessar o b aqui. Não posso acessar, obviamente, o b aqui em cima, porque ele ainda não foi criado. Ele só foi criado quando entrou no if. Então eu posso acessar esse b fora do if, mas ainda dentro da função. Tanto que eu vou até tirar esse b daqui e deixar esse b aqui para mostrar que eu não vou conseguir acessar essa variável b, porque ela só existe dentro da função a. Olha só. Então, está aqui 3, estou no escopo local e o valor de b é 4. Aí, logo em seguida, o console na linha 15 não conseguiu ser executado porque o b não está definido no escopo global. Ele foi definido dentro da função e deixou de existir essa variável b quando a função terminou a sua execução. Aí vem a nova palavrinha-chave chamada de let. Olha só, o code ele já me dá umas dicas de que eu não estou acessando esse b. Eu estou tentando acessar o b, mas esse b não está sendo acessado, porque ele está um pouquinho mais translúcido aqui no meu code. Vamos tentar rodar. Já vai dar erro nessa linha. Na linha 8 já deu erro. Ó. Eu estou tentando acessar uma variável b que não foi criada nesse escopo local de A e também não existe essa variável b no escopo global. Logo, ele fica sem saber o que fazer e dá o erro. E por que isso não existe? Porque o let, como eu falei, ele acaba criando um mini escopo local aqui. Tanto que eu vou dar um console.log aqui de b aqui dentro. E eu vou conseguir dar esse console.log, mas a partir do momento que eu termino o if, esse b deixa de existir. Então vamos lá. Olha só. 4, que é esse b. E logo em seguida dá problema na linha 9, porque eu não tenho esse b no escopo local da função a. O if, ele tem... Dentro do if eu criei uma variável usando o let, então ele criou esse b dentro desse bloco aqui. E a partir de terminou esse bloco na linha 8, esquece. Esse b vai deixar de existir na memória do computador. E aí eu não vou conseguir acessar, obviamente. Mas se eu escrever var, consigo acessar tanto dentro do if como fora do if, mas ainda no escopo local do A. Mesma coisa se eu fizer isso no escopo global, usando o var, a partir depois do if eu vou conseguir acessar esse b. Porque esse b, quando eu fiz esse var, agora ele pertence ao escopo do mesmo escopo que o if pertence, que é o escopo local de azão.
Se eu fizer esse if no escopo global, o var dentro do if vai pertencer ao mesmo escopo do if, que é o escopo global, vai pertencer ao escopo global. Então a gente viu como que a gente tenta entender que se dentro de uma função eu uso o var, aquela variável só vai ser visível dentro daquela função. A não ser que eu passe ela como parâmetro para outra chamada de função, beleza, ou dou um return do valor daquela variável para outra função, para quem chamou a função, até aí tudo bem. Mas se eu dou um var dentro de uma função e não dou retorno desse var, ou não passo como parâmetro para outra função, ela fica naquele escopo local. Terminou a execução daquela função, aquela variável vai deixar de existir. Eu não vou conseguir acessar aquela variável fora daquela função. Mas uma função pode modificar a variável global. Então, se eu tenho uma variável que foi criada no escopo global, eu consigo acessar e consigo modificar essa variável. E isso acontece muito quando a gente faz, por exemplo, um for e não coloca um var i aqui. E aí eu vou mostrar o que pode acontecer. Eu vou fazer esse for sem esse var i, só colocar i aqui. E aqui eu vou tirar esses aqui. E aí eu vou mostrar para vocês que muitas vezes a gente pode cometer esses erros. Eu vou imprimir o i de 0 a 10. Vou imprimir 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4 até 9. Tá? E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou declarar um i igual a 0. Não, eu vou declarar um i igual a 30. Vou imprimir esse i, chamar a função a, e depois vou imprimir o i aqui embaixo. Vamos lá. Node scope. Tá aqui, ó. O i antes valia 30. Só que aí o meu for modificou esse i do global, porque eu não coloquei um var i aqui, e foi do 0 até o 10. E depois eu mandei imprimir de novo esse i. Olha, deu 10. Isso é um problema, porque se eu faço esse for chamando uma outra função, que dentro dessa outra função tem esse i também, eu posso acabar cagando todo o problema. Cagando tudo, quer ver? Vou fazer o seguinte. Vou criar outra função aqui para mostrar para vocês que dentro dessa função eu vou pegar, fazer a mesma coisa. Só que aí eu vou escrever assim. Aqui está no B, né? E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui está no B. E aí eu vou imprimir o i aqui dentro também. O que vai acontecer? Eu só vou imprimir uma vez esse a. Então aqui está no a. Ou seja, vou imprimir uma vez só nesse a. Ou seja, vou imprimir aqui está no a 2.0. E quando eu chamar a função b aqui dentro, quando voltar, o for já vai ter tudo sido executado e não vai conseguir executar de novo. E não vai executar aqui está no a 2.1. Por quê? A gente já vai ver por que isso. Então vou fazer aqui no desculpa, aqui ó. Aqui está no a 2.0. Aí ele vai executar o for de dentro do b e depois o a não vai executar de novo. Deveria executar, porque seria 100 prints, né? Seria 10 o a mostrando 10 impressões, né? Aqui está no a e depois a cada impressão do a teria 10 do b, seria 100 impressões. Mas aconteceu que só apareceu uma impressão do a, 10 do b e depois não executou mais. Justamente porque o for daqui do b está modificando uma variável i, que é uma variável global, do escopo global, com a mesma coisa que o meu a está modificando essa mesma variável global. Então, no momento que eu modifico o i aqui dentro do b,
né, do Bzão, ele vai para 10, ele termina em 10. Quando volta para cá, já não está mais nessa, né, já dá falso isso, ele para de executar. Mas olha a diferença que faz se eu colocar um var aqui dentro do B. Aqui, ó. Aqui está no A9. Olha só. Imprimiu 100 vezes. Louco, né? Então, é importante que toda vez que a gente vai usar uma variável com esses nomes bem genéricos em alguma função, a gente use o var, tá? Porque a gente pode até estar usando alguma variável que está no escopo global e que a gente não quer utilizar. Então, essa é uma dica boa. Sempre use o var. Caso você queira que essa função fique dentro de um for, ou dentro de um while, ou dentro de um if, ou de um switch, e tenha um escopo próprio, utilize o let. Então é isso. A gente entendeu o que é um escopo global e entendeu o que é um escopo local. E tomar cuidado na próxima vez que estiver programando de sempre visualizar se eu estou acessando uma variável do escopo local ou estou acessando uma variável do escopo global. E muitas vezes erros acontecem fazendo essas modificações do escopo global, né? Uma variável que está no escopo global e é dentro de um escopo local e acaba, como vocês viram aqui, eu posso estar finalizando um for antes do que deveria finalizar, por exemplo, né? É muito louco isso. Então, fique em casa, estude, fique em casa se puder, obviamente, estude e nos vemos na próxima aula. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not